Amém? Glória a Deus. Quando você começa a sentar, que o de crente é um pouco pesado. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Acompanha ele comigo. Achado? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4 diz assim: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos segundo as e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Bem, glória a Deus. No finalzinho da mensagem que eu estava compartilhando, que eu estava meditando, Deus me deu o seguinte tema da mensagem nessa noite. Diga assim: 3 atitudes, 3 presentes. Mais forte: 3 atitudes, 3 presentes. Durante o dia inteiro eu estava a meditar pelo fato de hoje ser Santa Ceia do Senhor. Eu estava meditando na crucificação de Cristo Jesus. Mas durante a tarde eu tentei desenvolver a mensagem e a mensagem não desenvolvia. Então eu fui orar a Deus e disse: Pai, a obra do Senhor, a igreja do Senhor, então coloque em meu coração aquilo que eu devo pregar nessa noite. E mais uma vez Deus me honrou, e eu quero trazer uma mensagem do coração de Deus para a igreja nessa noite. Não é do coração do pastor, é do coração de Deus, porque nós vamos falar sobre o pecado, e muitas vezes as pessoas não querem ouvir sobre o pecado. E às vezes nós, como pregadores, nós temos um jargão errado, a gente prega, né? E na emoção a gente fala assim: nós vamos despovoar o inferno e encher o reino de Deus. Você já me viu falando isso aqui na igreja. Mas ao invés de nós dizermos despovoar o inferno e encher o reino de Deus, nós vamos dizer uma outra frase nessa noite. Porque não tem como nós despovoarmos o inferno, porque aquele que já está condenado e já está no inferno, para ele não há mais arrependimento. Mas hoje nós vamos dizer o seguinte: nós vamos pregar e salvar aqueles que estão a caminho do inferno. Quem entende agora, irmãos? Nós vamos pregar e salvar aqueles que estão a caminho do inferno. Por que estão a caminho do inferno? Porque estão sendo conduzidos pelo pecado. Porque o pecado ele seduz, o pecado ele nos engana, e o pecado ele satisfaz o desejo do nosso coração. Mas Jesus disse em tua palavra, dizendo assim: olha, a porta da salvação, o caminho é estreito, larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. Então se nós queremos entrar pela porta e sermos conduzidos pelo caminho que nos leva à salvação, para nós a porta é estreita, para nós o caminho é Cristo Jesus, porque Ele diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós estamos vivendo nesses dias de renovação espiritual, e eu tenho trazido mensagem do trono de Deus para os nossos corações, para que quando chegar no sábado, você que é o templo do Espírito Santo esteja limpo, esteja preparado para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então os cultos nesses dias têm sido da parte de Deus para os nossos corações um lavar de alma. Jesus tem nos pegado em tuas mãos e tem lavado os nossos pés. Jesus esses dias tem nos dado um banho. Jesus esses dias tem trocado as nossas vestes, porque Ele tem dito no nosso meio: eu não vos chamei para que permaneça no mundo do pecado, mas eu vos chamei para que sejais santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então é tempo de santidade, é tempo de nós matarmos o nosso homem exterior para ser cheios da dádiva de Deus, cheio da presença de Deus. E nesses dias eu profetizo sobre a tua vida, que dias virão sobre a tua vida que você nunca viveu. Você está para receber um renovo
eu fiz uma pergunta: qual é a solução para o pecado? Porque todos os dias nós pecamos, todos os dias nós pecamos, mas tem ensinado para a igreja também a importância de nos prostrarmos diante do Senhor e todos os dias pedir perdão pelos nossos pecados. Você já reparou na sua casa falar algo natural para você entender coisa espiritual? Que quando você magoa uma pessoa que você ama, você fica chateado. Quando você, mãe, às vezes direciona uma palavra ao seu filho, você vê que errou, aí bate aquele arrependimento no seu coração, quando você olha para a criança e você diz: por que eu falei isso? Está vendo quando você, marido, direciona uma palavra à sua esposa, e automaticamente você olha para ela e você percebe que o semblante dela caiu, ela está triste, porque você direcionou a ela uma palavra de maldição, uma crítica destrutiva, e ela se entristeceu com a sua palavra. Aí de repente você sente aquele impacto, você diz: nossa, eu ofendi a pessoa que mais me ama. Mas às vezes no seu orgulho você não quer pedir perdão, mas quando você não pede perdão, as coisas vão piorando. A esposa fica sem conversar com o marido, a esposa não consegue fazer o alimento da forma de fazer antes, não consegue desenvolver o trabalho dentro de casa, porque uma palavra trouxe uma mágoa para o seu coração, e aquela mágoa cresceu e tornou uma raiz de amargura, e agora começa a ferir todos que estão dentro de casa. Então muitas vezes nós temos entristecido o coração do nosso Pai com palavras, atitudes, e nós não temos sido capazes de nos prostrar diante dele e dizer: Pai, eu errei, eu pequei, eu peço, Senhor, perdão pelas minhas falhas e pelos meus pecados. É isso que nós temos que fazer todo dia. É isso que eu tenho ensinado para a igreja, porque o homem sendo feito de carne e osso, você está sujeito ao pecado, você não é perfeito, você vai falhar, e naturalmente, na maioria das vezes, você vai falhar contra as pessoas que estão mais próximas de você. Você vai ferir, você vai machucar com palavras e com atitudes. Mas quando nós pedimos perdão e o perdão é liberado, o milagre acontece dentro do lar. Porque quando o perdão é liberado, a alegria ela volta para dentro do lar, a união volta para dentro do lar, a saúde volta para dentro do lar, o respeito é resgatado para dentro do lar, a admiração dos filhos para com o pai ou para com a mãe que reconhece os seus erros volta para dentro do lar, e o lar é restaurado, porque houve ali um reconhecimento, um arrependimento e um pedir de perdão. Então o que Deus quer falar conosco nesta noite? Qual é a solução para o pecado? Primeiro ponto, a solução para o pecado, o primeiro passo é arrepender-se. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, coloca para nós aqui. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Tudo começa no arrependimento. Versículo 14: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. A solução para o pecado começa aqui, no verdadeiro arrependimento. Não sejam pessoas que estejam dentro da igreja, ficam na permanência do pecado e não se arrependam dos seus erros. Trouxe uma coisa natural para você entender coisas espirituais, porque às vezes você tem dificuldade de pedir perdão para aquele que é próximo seu, que você ofendeu, e que quem só tem a ganhar com isso é você.
Então nessa noite Deus está dizendo: olha, a solução para o pecado, não só seu, não só da igreja, mas da unidade, começa aqui. Arrependam-se genuinamente nos corações de vocês dos vossos pecados. E às vezes você tem conhecimento errado sobre a Bíblia. Por isso eu disse que Bíblia não é para ler, Bíblia é para estudar. E aí você tem conhecimento e diz assim: olha, só tem um pecado na Bíblia que Deus não perdoa, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pois aqui tem um outro pecado que Deus não perdoa, que está em Mateus capítulo 6. É quando ele diz assim: se vós não perdoardes aqueles que te ofenderem, tampouco eu vos perdoarei. Então, se você tem algo contra o seu irmão e não liberou perdão para ele, você está em pecado. Você está em pecado. Então a solução do pecado, ela começa com arrependimento. Quando nós nos arrependemos, nós nos aproximamos de Deus em lágrimas e dizemos: Pai, me perdoa, porque eu pequei contra o Senhor. Quem já fez isso? Quem já fez isso? Oh meu Deus! Quantas vezes em lágrimas eu já fui para um monte, ninguém estava vendo, mas eu andava para a rua com a minha cabeça baixa, porque eu havia pecado e meu coração estava tão triste, tão chateado, que eu não conseguia olhar para o céu, porque eu ficava pensando: mas eu estou com vergonha de Deus. Quantas vezes em pecado eu não conseguia orar, porque eu dizia no meu coração: como é que eu vou orar? O que eu vou falar com meu pai se eu pequei contra ele, se eu falhei contra ele? O que eu vou falar com ele? Até que eu aprendi que é simplesmente aproximar dele e reconhecer: Pai, olha, eu errei, eu fraquejei, eu vacilei, eu estou aqui para pedir o seu perdão. E Papai do céu, que te ama, vai perdoar todos os seus pecados. Quem está entendendo, dá glória! Segundo passo, que é como solução para os pecados. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, coloca para nós. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9. Está escrito assim: se confessarmos o quê? Os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Segundo passo, como solução para o pecado: confessar. Confessar. O arrependimento é um caminho que conduz você à confissão. O arrependimento guia o seu coração para confessar diante do Pai os seus pecados. Hoje é noite de Santa Ceia. Ao trazer essa palavra, eu oro para que o Espírito Santo de Deus ensine teu coração que depois do arrependimento venha a confissão dos pecados. Eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz. Porque um dia me veio esse arrependimento, mesmo estando na igreja e tendo sido ensinado que simplesmente poderíamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e estava tudo ok, nos perdoar os pecados. Mas uma certa vez eu me coloquei diante do Senhor e eu voltei lá quando eu era criança e comecei a pedir perdão a Deus. Desde quando eu era criança, que eu me lembro, na idade que eu me lembro, de 7 anos, eu comecei a pedir perdão a Deus. Porque às vezes como criança, não sei se você já viu alguma criança fazer maldade, às vezes pegar uma tenajura, furar a tenajura, colocar um pauzinho no bumbum dela ali e ficar vendo ela bater as asas. Alguém já fez isso? Só eu que era levado? Matar uma formiga. Irmãos, para mim matar uma formiga de verdade. E no meu coração eu senti que isso foi errado, que era maldade, porque a Bíblia diz em Provérbios que a estultícia, a maldade, ela nasce no coração da criança. Então voltei no passado e disse: papai, me perdoa, eu fazia maldade com os animais, me perdoa. Eu fui para o templo, eu tinha um pouco tempo de escola, me perdoa. E eu: pai, eu fiz
fiz maldade com professores e fui pedindo perdão a Deus. Na adolescência, Pai, eu bebi, para que eu fiz isso? Me perdoa. Eu usei um cigarro, meu Pai, eu estava na ignorância, eu não conhecia a verdade, me perdoa. E eu fui pedindo perdão por todos os meus pecados. Eu confessei, eu abri o meu coração diante do meu Pai, e em meio às minhas lágrimas, eu senti uma mão passando em minha cabeça, dizendo: Filho, você está perdoado. Então é preciso nós sermos conduzidos pelo arrependimento, e no caminho do arrependimento Ele vai nos levar a confessar os nossos pecados. E aí Deus, o meu Pai amoroso, Ele vai perdoar todos os seus pecados, e o acusador não vai ter do que acusar. Por isso é importante, amados, não durma sem fazer uma análise do seu dia, sem analisar o que você fez no seu dia, porque talvez no seu dia você cometeu falhas, cometeu pecado contra pessoas que você ama, que é preciso você pedir perdão a Deus. Não faça isso. Muitos ficam mexendo no celular até o último segundo, fica mexendo no celular, assistir televisão e tantas outras coisas. Faz uma análise do seu dia, e no final da noite, antes de dormir, fala assim: Papai, eu quero te pedir perdão. Mas não seja como muitos hipócritas que dizem assim: olha, se eu pequei em alguma coisa. Você já viu quando você vai, alguém, um irmão da igreja, briga com o outro, e você quer que eles façam a paz, você vira para ele e fala assim: olha, você tem que pedir perdão para ela, e ela tem que pedir perdão para você. Aí a pessoa fala assim: olha aqui, o negócio é o seguinte, se caso eu tiver feito alguma coisa que eu estou sempre não lembrado de ter feito nada, eu estou te pedindo perdão. Isso não é pedir perdão, é você reconhecer o que você fez. Olha, eu fui grosso com você, eu fui mal educado com você, eu falei o que não deveria falar, eu te ofendi, eu reconheço, eu te ofendi, eu fui ignorante. Então, você pode me perdoar? Me perdoa. Isso é ser conduzido pelo arrependimento, elevado à confissão de pecados. Quem está entendendo da glória? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 11, conduz para nós. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 11. Está escrito assim: ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vai, não peques mais. Essa mensagem é conhecida de todos vocês, onde fala sobre a mulher pecadora, que levaram ela para o flagrante adultério diante de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus estava escrevendo no chão. Quando queria apedrejar, Jesus disse: olha, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E diz a palavra que um por um foram se afastando da presença daquela mulher e também da presença de Jesus. E quando todos foram, Jesus olhou e não vendo ninguém, disse: mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse: Senhor, todos foram embora. E Jesus se levanta e disse: ninguém, Senhor. Ela disse: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno, mas vai e não peques mais. Terceiro ponto, para vencermos o pecado, como solução para o pecado, é este: deixar o pecado. Provérbios diz: aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. Não adianta nada você vir na igreja, pedir perdão pelos seus pecados e sair da igreja e continuar pecando a mesma coisa. Chega na igreja, pede perdão por ser mentiroso, falar muita mentira, sai daí e continua mentindo. Chega na igreja, pede perdão, talvez envolvido em coisa errada, na pornografia, sai da igreja e continua a mesma coisa. Jesus disse: olha, vai, você está perdoado, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Então o que nós temos aqui? 3 atitudes que foram praticadas por um homem dentro da Bíblia.
E por ele praticar essas 3 atitudes, ele recebeu 3 presentes. Primeiro, ele se arrependeu, ele confessou e ele deixou o pecado. Arrependeu, confessou e deixou o pecado. Pastor, mas o que eu faço para isso acontecer na minha vida? Obedeça a Jesus. Lá em Marcos capítulo 14, versículo 38, ele diz assim: olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então vigie, meu irmão, vigie, meu irmão, para não entrar em tentação. E pratica esses 3 pontos que eu estou ensinando para você nessa noite. Essas 3 atitudes que você está aprendendo, e certamente você vai ser presenteado pelo Pai em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 15, versículo 17 ao versículo 21. Acompanhe comigo, vamos lá. Lucas capítulo 15, versículo 17 ao versículo 21. Então caindo em si, aqui é a palavra do filho pródigo. Então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se foi para seu pai. Vinha ainda ele longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Quando nós meditamos nessa palavra, tem algo que me chama muita atenção. Eu queria ensinar isso para a igreja. O que levou o filho pródigo a cair na tentação e no mundo do pecado foi o seu descontentamento. Ele não estava contente com o que ele tinha. Ele não estava contente com a vida que ele estava levando. Então, quantas vezes eu ensinei para você, igreja, que uma das maiores armas de Satanás contra a sua vida é colocar no seu coração que o que você tem não é o suficiente para você ser feliz. O descontentamento nos leva a querer coisas que não nos é permitida. Às vezes a pessoa está num casamento abençoado, mas aí por causa de alguma coisinha vem descontentamento, e aquele descontentamento leva ele ou ela à procura de uma outra pessoa. Está descontente. Quando as pessoas não estão contentes com o seu trabalho, sua vida é reclamar. Hoje é domingo, aí ele vai deitar e diz: ixi, amanhã tem que levantar cedo para trabalhar. Que castigo. Não. O trabalho é bênção de Deus para a sua vida, meu amado irmão. Se você tem um trabalho, é porque Deus abriu uma porta para que através do fruto do seu trabalho você possa cuidar de você e também da sua família, sustentar a sua casa com o suor do seu rosto, entendimento da glória. Então coloque no coração de muitos: olha, o que você tem não é o suficiente. Quando você conhece, talvez tem um carro está mais ou menos, mas ele se endivida, ele faz dívida para ter um carro novo, porque ele está contente com o que tem. Assim, muitos outros fatores nós poderíamos estar falando esta noite, mas guarde no seu coração: o que você tem, o que Deus já te deu, é suficiente para você ser feliz em nome de Jesus. Quem está entendendo da glória? Oh, aleluia! Você que é casada, tua esposa, teu marido, ó, é a tampa certinha da tua panela. É Deus que deu, é presente para a tua vida. Os teus filhos, oh, teus filhos é maravilhoso. Para de falar assim, ele vai dizer: você viu o filho de fulano? Chega em casa, pega o menino que é da igreja, me diz que o menino não diz, ele está quieto. Por que você não é igual o filho de fulano? Que é quentinho, filho de fulano é bonzinho? Eu tenho meu Caleb, tem para você. Glória a Deus. É os melhores filhos do mundo. Amém, amém.
Esteja contente, meu amado irmão. Tem gente que vive, uma vida de ilusão. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Consegue ser feliz agora? Quem disse que quando você tiver alguma coisa, você vai ser feliz, pessoal? Se eu tiver dinheiro, eu vou fazer isso e vou fazer. Não vai não. Você não vai fazer nada disso. Seja feliz agora, com o que você tem. Amém, amém? Então, o descontentamento do filho pródigo, a insatisfação dele, levou ele para o mundo do pecado. Porque ele começou a desejar no seu coração coisas que diziam para ele que eram boas, mas não tinha na casa do pai. Ele disse para o pai: pai, me dá minha herança. E agora eu quero ser liberal, eu quero sair, eu quero ter a minha própria vida. Só que você colocar riqueza na mão de pessoas imaturas, certamente vão levar uma vida de desgraça total. Pessoas imaturas não estão preparadas para lidar com dinheiro, meus irmãos. Por isso, em tudo nessa vida, primeiro você precisa ser preparado. Quando pessoas recebem coisas que não estão preparadas para receber, 99,9% que não dá certo. Pessoas querem casar, mas não estão preparadas para casar. Seja do lado do homem, seja do lado do mulher, não estão preparados, mas querem casar. Casam e não dá certo, porque não tinha estrutura para suportar as outras carinhas do casamento. Quer ser pai, quer ser mãe. Ai, que coisa mais linda. Mas esqueceu que vai vir muitas noites sem dormir, nem manhã. Não estão preparados para ser pai, não estão preparados para ser mãe. Tem gente que quer ser rico, mas não sabe lidar com pouco. Como vai ser colocado no mundo? Não consegue ser fiel no pouco. Como vai ser fiel no mundo? Como? Às vezes a pessoa, não falo disso uma vez, tem pessoas que se estremecem. Às vezes a pessoa ganha R$1.000. Se ela fosse dar o dízimo para Deus, seria apenas R$100. Ela não consegue ser fiel no pouco. E aí eu te pergunto: e se ela ganhar 50 mil e te der de dízimo, ela vai tirar? Não vai, porque não está sendo fiel no pouco. Então Jesus nos ensinou: sedes fiel no pouco, que no muito eu vos colocarei. É Deus preparando você para a coisa grande. Quem está entendendo vai glória. Mas vamos lá, versículo 20, acompanha comigo, versículo 20. Coloca para nós, versículo 20. E arrumando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe. Quando o seu pai avistou e compadecido dele, correndo, fez o quê? O abraçou e beijou. Oh, esse Deus, esse meu Deus é grande. Oh, Deus é maravilhoso. Mesmo o filho ter saído de casa, mesmo o filho ter vivido no mundo do pecado, quando ele voltou para casa, de longe, o pai do filho. Não foi ele que veio ao encontro do pai. A Bíblia diz que correndo, foi o pai que correu ao encontro dele. Correndo, o abraçou e beijou. Quando o pai abraça o filho, está dizendo: filho, agora você voltou para casa. A sua intimidade comigo, você tem mais intimidade comigo. Eu te amo, meu filho. Você nunca deveria ter saído da minha presença. Quantas vezes nós erramos, falhamos, vamos pedindo perdão a Deus, e você eu sou digno. E Deus está dizendo: meu filho, só abre a boca e pede perdão. Estou doido para te dar um abraço. Eu estou com saudade de você, meu filho, porque você estava perdido, mas você foi achado. Você agora está no lugar certo, no lugar de onde você nunca deveria ter saído, que é a tua casa, é na minha presença. Oh, aleluia! E aí o pai é tão maravilhoso, que diante das atitudes do filho pródigo, nós aprendemos aqui, versículo 22, vamos lá, versículo 22. O pai, porém, disse aos servos: traga depressa o quê? As melhores o quê? Roupa, diga assim: roupa nova. Primeiro presente para quem praticar o arrependimento, o confessar os seus pecados e deixar a vida de pecado de lado. Primeira coisa que Deus fez na vida do filho pródigo, deu-lhe roupas novas, dizendo para eles: olha, eu estou colocando roupas novas em você, porque as roupas velhas de escravo rasgadas ficou no passado. Porque as vestimentas que eu estou colocando em você agora, meu filho, elas foram
Jesus lavou você e agora está colocando roupas novas, vestes brancas. Eita glória! O filho se arrependeu, o filho confessou, o filho deixou o pecado, está na casa do pai, o pai abraçou, o pai beijou e disse: agora filho, tu não é mais escravo, você não é mais escravo do pecado, filho. Agora você está livre. Eu vou colocar em você vestes de festas, vestes de louvor. Eu vou colocar em você vestes brancas, lavadas no céu. Ao segundo presente, vem em seguida. Depressa melhor roupa e vistam nele. Põe o quê? Um anel no dedo dele. Epa! O filho chega em casa e o irmão dele foi irado. Esse pai não está entendendo. Eu estou aqui todo dia com o Senhor. E esse filho vai, sai para o mundo, gasta todo o dinheiro que nós tínhamos, a herança, gastou a herança, ele volta, só manda matar o novilho cevado para ele, faz uma festa com danças, e agora só dá para ele vestes novas, e agora você coloca um anel no dedo dele. Sabe qual é o símbolo desse anel? O anel dele, renovação da aliança e restituição da filiação. Estava dizendo: olha, eu estou renovando a minha aliança com você. A aliança foi quebrada por causa do pecado. O pecado quebrou a nossa aliança. Hoje é o dia de Santa Ceia, e Jesus disse: eis que eu faço uma nova aliança com vocês. E a aliança foi feita no sangue do Cordeiro. Mas o pecado quebrou essa aliança. Mas como ele se arrependeu, como ele confessou e deixou o pecado e voltou para a casa do pai, o pai está dizendo: olha, recebe esse novo anel. Eu estou renovando com você uma nova aliança. Você agora não é mais criatura, novamente é meu filho. Oh, aleluia! Por isso eu insisto: nunca julgue ninguém, nunca julgue as pessoas por causa do pecado, porque talvez você está vendo ela pecando, mas você não viu ela se arrependendo, se prostrando diante do Pai, pedindo perdão. Talvez você está julgando uma pessoa que já foi perdoada pelo Pai. O Pai disse: traga o anel, coloque no dedo. A renovação da aliança está sendo feita. Você é o meu filho. Terceiro presente, vamos lá. Põe o anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Olha a importância da sandália. Sandália nos pés. Restauração da dignidade e do direito à herança. Ele já tinha pego herança, mas agora voltou para a casa do pai. O pai dizendo: ó, eu vou te dar essa sandália, meu filho. Você de hoje em diante passa novamente a ser o meu herdeiro. Tudo que é meu é seu, porque você é o meu filho. E o pai está me dizendo: eu estou colocando essa sandália nos pés, porque você não está limitado, meu filho. Você vai pisar em lugares que você nunca pisou, vai andar por lugares que você nunca andou, porque você é o meu filho. Então nessa noite traga essa mensagem. 3 atitudes: arrepender-se, confessar e deixar o pecado. 3 presentes: roupa nova, anel no dedo, sandália nos pés. 3 atitudes: arrepender-se, confessar e deixar o pecado. 3 presentes: roupa nova, anel no dedo, sandália no pé. Coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Oh, aleluia, santo, 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 santo é o teu nome. Feche os teus olhos, começa a glorificar o nome do Senhor. Você que quer ser cheio do Espírito Santo. O rei, alamas, mianda, alamas cheias, rica, alamas. Oh, aleluia, 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 aleluia. Atitude: arrepender-se, confessar, deixar o pecado. Presente do Pai, roupa nova, anel no dedo, sandália nos pés. Atitude: arrepender-se, confessar, deixar
aleluia. Santo, 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 santo é o teu nome. É santa ceia do Senhor. Glorifica a Deus no teu coração. Ao ouvir essa palavra, diga: papai do céu, me perdoa. Perdoa as minhas falhas. Perdoa, ó Deus, as minhas iniquidades. Perdoa, ó Deus, eu pequei contra o Senhor. Eu falei palavras que não deveria falar. Eu duvidei do Senhor, meu Pai. Peça perdão a Ele agora em nome de Jesus. E certamente Deus vai perdoar todos os seus pecados em nome do Senhor. No teu coração, talvez venha à sua mente alguém contra você, que você tenha falhado, que você tenha pecado, e o Espírito Santo de Deus está colocando no seu coração nessa noite, que é para você pedir perdão para essa pessoa. O Espírito Santo de Deus está falando com você nessa noite: perdoa ele, porque se você não perdoar, tão pouco te perdoar. Às vezes tem filhos que têm mágoa de seus pais, ou tem mágoa de suas mães, porque lá no passado palavras de maldição foram direcionadas a você. Mas hoje você é crente em Cristo Jesus. Hoje você é liberto, e Deus está falando com você. É preciso você liberar perdão. Libera perdão para aquele que te ofendeu, seja seu pai, seja sua mãe, seja filho, seja amigos, parentes, patrão. Libera perdão. Libera perdão em nome de Jesus. Oh, aleluia. Santo, santo é o nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhadas, o teu poder mostrando a minha grandioso és tu, grandioso.
céu, que a graça de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo e o amor de Deus possa estar sobre a vida de cada um de vocês, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Diga assim para o Senhor: seja mais crente em nome de Jesus, e até o próximo culto, se Deus quiser. Amém.